Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março, última semana do tempo da Quaresma, quinta semana desse tempo. A Semana Santa cada vez mais próxima. Domingo já celebraremos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e daremos início a todo o processo de acusação, de julgamento, de condenação, de sacrifício, de morte e ressurreição do Senhor. E eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho que está em João capítulo 8, versículos de 31 a 42 e a meditá-lo comigo. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: Então nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, novamente nós trazemos aqui o Evangelho de João, que nos mostra esse embate, esse discurso caloroso de Jesus, esse contraponto que Jesus faz com os fariseus, os mestres da lei, colocando diante deles o seu pecado, escancarando aos seus olhos as suas inconsistências, as suas incongruências. Quantas vezes a palavra de Deus já fez isso conosco? Quantas vezes ao ouvir o Evangelho, a ler a vida de um santo, ou até mesmo aconselhar-se com um sacerdote ou outra pessoa, nós tivemos diante dos nossos olhos a nossa verdade nua e escancarada. E muitas vezes qual foi a nossa reação? De rechaço. Nem sempre nós gostamos de ouvir a verdade. Aliás, gostamos de ouvir aquilo que nos convém. Ainda bem que Jesus não é, como os homens dos dias de hoje, politicamente correto. Ainda bem que o Evangelho de Jesus não cede à tentação do politicamente correto. A verdade do Evangelho, ela é claríssima e ela nos leva a enxergarmos a nossa verdade. Agora, resta saber, quero, de fato, enxergar a minha verdade? Quero, de fato, viver na verdade? Desejo que a verdade transforme a minha vida? Que viver conforme a vontade e o plano de Deus? Aqueles homens não queriam. Diziam que eram filhos de Abraão, diziam que eram filhos de Deus, que amavam a lei do Senhor, mas eram escravos do pecado. Eu e você também muitas vezes nos tornamos escravos do pecado. Aliás, falar em pecado nos dias de hoje é uma ofensa. É uma ofensa. Eu não posso falar de pecado porque o pecado não existe, o pecado é uma convenção criada pela igreja. O próprio Jesus fala de pecado, e quem sou eu para desmentir Jesus? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quem sou eu? Se eu quero viver o pecado, então que eu me afaste de uma vez por todas de Jesus. Que eu não venha à igreja. Que eu não seja um fariseu hipócrita. Quanta gente não crê no pecado, não crê da doutrina da igreja, está dentro da igreja atrapalhando a caminhada da igreja. Quanta gente quer tomar da fé cristã apenas uma ou outra coisa, mas não quer abraçar o tesouro inteiro. A fé cristã, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma fé de parcialidades. Eu recebo o conjunto todo. No dia em que fui batizado, meus pais e padrinhos prometeram por mim e eu, na minha crisma, reassumi esse compromisso de guardar fielmente toda a verdade do Evangelho, todo o tesouro da Sagrada Doutrina. Eu prometi isso.
e agora eu quero ficar escolhendo o que seguir. Os fariseus eram assim. Seguiam a lei, mas não viviam a lei. Diziam acreditar em Deus, mas julgavam seus irmãos, apedrejavam os pecadores. Ora, essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus acerca do pecador é que o pecador se converta, que o pecador mude de vida. Não que o pecador seja apedrejado. Mas nós vemos aí uma multidão de gente que fala de paz e amor, de um mundo sem distinção, de um mundo sem preconceito, mas quando alguém contraria o discurso dessas pessoas, acontece o mesmo que aconteceu com Jesus. É condenado. Querem matá-lo, querem apedrejá-lo, querem fazer com que a sua voz seja calada. É o que acontece nos dias de hoje. Essa sociedade hipócrita em que vivemos. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, hoje, nesse dia, a olhar para dentro de si e a reconhecer que você não é nada mais do que um monte de areia, que, unido pelo Espírito de Deus, tornou-se homem e mulher, que foi vivificado pela graça de Deus e que sem a graça de Deus você não é nada, absolutamente nada. Mas você precisa se dar conta disso, para você parar de olhar os outros, parar de julgar os outros com os seus parâmetros, que são parâmetros de nada, são parâmetros vazios, porque são parâmetros que não têm a Deus como ponto de referência para o julgamento. Hoje, eu te convido a um profundo exame de consciência, a deixar-se examinar por Deus, a deixar-se confrontar pela verdade do Evangelho e, uma vez confrontado pela verdade do Evangelho, a mudar de vida. Para quê? Para que você possa ir com Jesus para onde Ele vai, para o céu. Eu quero ir para o céu. E você? Deus te abençoe e até amanhã.